Olá, saudações, sejam bem-vindos ao canal Constitucionalismo Atual. Hoje eu vou falar para vocês como a ideia de Constituição se transportou da Revolução Francesa até a Constituição do Império em 1824. Uma simplificação comum em muitos estudos do direito é dizer que a origem do constitucionalismo emana automaticamente da Revolução Francesa, sem deixar pistas da complexidade que esse caminho tomou até chegar ao Brasil. O que eu considero importante dizer sobre esse tema é pontuar que existe uma grande complexidade na trajetória dessa ideia de 1789 até a formação da nossa Constituição do Império em 1824. O caminho passou por eventos importantes na França, na Espanha, em Portugal, até chegar ao Brasil. E aqui também teve sua complexidade e merece o aprofundamento por parte do estudante. É esse caminho que vamos superficialmente também tratar por aqui, mas traçando uma espécie de linha do tempo de alguns fatos históricos que ajudam a densificar a caminhada até a implementação, até a chegada do constitucionalismo no Brasil. Começamos pela França. Na França, a Revolução Francesa de 1789, um movimento burguês, liberal, que buscava a derrubada do absolutismo, foi de grande influência no mundo todo e, sim, é um antecedente importante para a influência do constitucionalismo no Brasil. Mas após a Revolução Francesa, o movimento passou por instabilidades e pouco tempo depois viu a subida ao poder de Napoleão Bonaparte. Ele sobe ao poder em 1799 e dissolve o diretório instituído pela Revolução Francesa. Isso ocorreu em 9 de novembro de 1799. Conhecido também como o golpe de 18 de Brumário, porque ocorreu no ano 8, de acordo com o calendário republicano francês, colocou fim à Revolução Francesa e deu início à Era Napoleônica. Em 1804, Napoleão proclamou-se imperador da França e em 1805 tentou avançar sobre os domínios ingleses na Batalha de Trafalgar. Essa batalha tinha como objetivo o domínio sobre o Canal da Mancha e reuniu as frotas de Espanha e França contra a Inglaterra. Napoleão foi derrotado pelo Império Britânico e essa derrota propiciou a mudança de mira de Napoleão para Portugal. Foi estabelecido pela França, então, um bloqueio continental em 1806. Portugal e Inglaterra resistiram e não se submeteram ao bloqueio, o que levou à decisão de Napoleão de invadir Portugal. Na Espanha, a dinâmica foi outra. A Espanha era aliada de Napoleão, mas ocorreu muitos conflitos internos. Em 1807, a França e a Espanha firmaram o Tratado de Fontainebleau para dividir Portugal entre os invasores. Ao tomar conhecimento da iminente invasão, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, resolveu transferir a corte de Portugal para o Brasil, sua colônia na época, no ano de 1808. Enquanto isso, na Espanha, o descontentamento com a presença das tropas francesas gerou o Motim de Aranjuez, em 1808. Quando as tropas francesas passaram a transitar por território espanhol, os espanhóis se sentiram ameaçados. Existem relatos de que a lentidão com que as tropas francesas avançavam no território espanhol dava a ideia de que eles estavam chegando para ficar. Em 17 de março de 1808, o povo se uniu a Fernando de Bourbon
príncipe das Astúrias, e se rebelou contra o exército francês. Esse motim acabou levando à abdicação do rei Carlos IV em favor de seu filho, Fernando de Bourbon, que se tornaria o rei Fernando VII. A agitação na Espanha foi duramente reprimida por Napoleão, no episódio conhecido como o Levante de 2 de maio de 1808, o que serviu de inspiração para as lutas de independências na América Espanhola. Napoleão forçou a abdicação de Fernando VII e Carlos IV em favor de seu irmão, José Bonaparte, consolidando o domínio francês em terras espanholas. Uma das consequências desse fato foi a outorga da Constituição de Bayona, em 1808, que foi amplamente rejeitada pela maioria da população espanhola. Com aquela abdicação conjunta em favor de José Bonaparte, a maioria da população espanhola entendeu que estavam diante de um vazio de poder. Formou-se em vários pontos do território juntas locais com os autoproclamados cidadãos soberanos. No transcurso das lutas empreendidas por esses cidadãos, eles acabaram sentindo a necessidade de um poder central, que foi chamado de Junta Suprema Central, estabelecida em Madrid. Em 1809, é deflagrada a Batalha de Ocanha, e os rebeldes são derrotados pelo exército de Napoleão. Com a derrota, o movimento se desloca para Cádiz, um deslocamento estratégico, um afastamento estratégico de Madrid, do centro do poder espanhol. Enfim, em 1810 começam as deliberações para a formulação de uma nova Constituição e em 1812 foi promulgada a Constituição de Cádiz, conhecida como La Pepa, pois o dia de sua promulgação, dia 19 de março, é dia de São José. E na Espanha existe o costume de chamar José de Pepe. Então, a Constituição ficou conhecida como La Pepa, que é Pepe no feminino. Influenciada pelos ideais iluministas e pela Revolução Francesa, contrária ao poder absoluto, ela estabelecia a ideia de nação, a soberania nacional, a separação de poderes e uma monarquia constitucional, além de impor o catolicismo como religião oficial e reconhecer o direito natural racionalista. Essa Constituição influenciou diversos países, inclusive o Brasil. Em 1815, ocorre a queda de Napoleão na Batalha de Waterloo, atual Bélgica, e nesse mesmo ano o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Passando para Portugal, a influência espanhola manifestou-se na Revolução do Porto em 1820. Essa revolução tem um contato, por óbvio, mais próximo com o Brasil. E isso não pode faltar nos nossos estudos. O Brasil compunha, como a gente acabou de dizer, o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, ao tempo dessa revolução. E os revoltosos iniciaram um movimento de elaboração da Constituição Portuguesa. Exigiam um retorno de Dom João VI e tentariam restabelecer vantagens comerciais em relação ao Brasil, numa tentativa de retornar à condição colonial. Esse cenário impulsionou o processo de declaração de independência no Brasil. Chegando ao Brasil, então, no contexto brasileiro, as notícias da Revolução começaram a circular nos portos até chegar ao rei Dom João VI. Em 1821, no cenário da Revolução do Porto, ocorrida no ano anterior, ocorre o motim na Praça do Comércio no Brasil. Esse fato curioso decorre das eleições de delegados para assembleias portuguesas.
ficou decidido que as colônias enviariam representantes para os debates que resultariam na elaboração de uma Constituição portuguesa naquele cenário da Revolução do Porto. Representantes do rei se reuniram na Praça do Comércio, a atual Casa Brasil, que também já foi conhecida como Casa França Brasil, no centro do Rio, para eleger esses delegados. A população também se fez presente na cerimônia e clamou pela aplicação imediata da Constituição de Cádiz. E acabou instalando-se um motim. Após forçarem a mesa organizadora dos trabalhos a jurarem a aplicação da Constituição de Cádiz, uma comitiva seguiu do centro do Rio de Janeiro, da Casa Brasil, onde hoje é localizada a Casa Brasil, né, para São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, residência do rei na época. Pressionado, Dom João VI jurou a Constituição de Cádiz e, em 22 de abril de 1821, expediu um decreto determinando a aplicação, tal como elaborada em 1812, da Constituição de Cádiz. No entanto, após boatos de que revoltosos queriam impedir o retorno do rei a Portugal, o rei enviou tropas na madrugada para debelar o motim e revogou o decreto de aplicação da Constituição Espanhola no dia seguinte. Esse motim foi debelado com extrema violência, tendo mortes, inclusive, e esse fato demonstra que a ideia constitucional já circulava do Brasil antes da nossa primeira Constituição oficial. O motim, então, evidencia a influência do movimento espanhol no processo de independência do Brasil e na futura elaboração da Constituição de 1824. Pouco depois desses eventos, do motim na Praça do Comércio, Dom João VI retorna a Portugal e, em 1828, um ano depois, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, dando início também na sequência que vai desaguar na elaboração da Constituição de 1824. Então, todo esse percurso demonstra que a Constituição de Cádiz tem um lugar no processo constitucional brasileiro, no processo de recepção da ideia constitucional no Brasil. E além da edição daquele decreto, que foi objeto ali do motim da Praça do Comércio, antes disso, em fevereiro daquele ano de 1821, a Constituição de Cádiz também serviu de base para regular o processo eleitoral dos delegados a serem enviados para as assembleias em Lisboa, quando da elaboração da Constituição portuguesa. Então, ela, além de ter tido um momento de menos de 24 horas de regência aqui das condutas aqui no Brasil, ela também serviu para regular o sistema eleitoral dos delegados para as assembleias que ocorreriam em Lisboa. Então, se trata de um documento histórico muito importante, que teve uma vivência real no Brasil e merece a atenção dos estudantes de Direito Constitucional e História do Direito. Um abraço a todos, a gente fica por aqui, até a próxima.